Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Ericast, a 8ª temporada do Ericast, o podcast que conta histórias de brasileiros que empreendem na Europa, que fazem sucesso no mercado europeu. Meus amores, eu tava morrendo de saudade de vocês, louca pra encontrar vocês de novo depois dessa pausa que a gente fez de uma temporada para o outro, pra gente relaxar, conversar. E a Brenda, minha sócia, a Brenda, minha amiga produtora, aqui a gente montando tudo com muito amor, com muito carinho para você. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, te inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e manda para muita gente. Assim a gente aumenta a nossa corrente do bem. Meus amores, hoje nós não estamos em Milão, nós estamos numa casa nova, nós estamos num lugar novo de paz, de conexão, de amor, de tranquilidade, gente, que eu tava precisando depois de uns dias, direto sozinha com o Baby Lourenço. Eu tava precisando de um dia. Gente, pela primeira vez, depois de 1 ano e 8 meses, eu confesso para vocês que eu dormi fora de casa. Olha o coração da mãe como ficou. Mas isso é história para mãe de mil tarefas, porque hoje a gente vai falar aqui do profissional. Vamos contar histórias de brasileiros que fazem realmente a diferença no mercado europeu. E eu quero mostrar para vocês e falar para vocês do nosso patrocinador oficial da 8ª temporada. No coração de Monferrato, onde o vinho encontra poesia, a gastronomia respeita a terra, nasce o sabor da nova temporada do Ericast. Nosso patrocinador oficial, Caldel Profeta, é mais que um relé. É uma experiência sensorial feita na Itália com alma brasileira. Relaxe entre vinhedos centenários, descubra o restaurante onde a gastronomia reconecta você com os sabores autênticos do Piemonte. Viva o equilíbrio entre tradição, inovação e natureza. Caldel Profeta, o refúgio ideal para quem busca excelência, sabor e inspiração. A temporada mais intensa do Ericast começa agora. Palmas! Oh, gente. Mas olha, vamos começar aqui apresentando a nossa primeira convidada dessa temporada. Uma pessoa que eu já acompanho já há um tempo, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Vocês sabem, gente, que eu tenho admiração por mamães que empreendem. Mas eu vou contar um pouquinho dela para vocês. Quero ver se vocês admiram quem é essa grande profissional brasileira que está rompendo barreiras aqui na Europa. Ela que é estrategista de marcas e negócios, brasileira que vive há mais de 11 anos na Itália. Como eu falei para vocês, ela é mãe, empreendedora, especialista em posicionamento digital. Ela tem uma trajetória marcada por recomeços, coragem e muita fé. Já atendeu mais de 200 marcas pelo mundo, ajudando empresas e profissionais a se comunicarem com alma e propósito no digital. Vamos receber com muito carinho Ingrid Campos! Oi, prazer, minha linda! Érica, fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui no Ericast, sou muito feliz. Obrigada a você, a Brenda, muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada. Gente, a Ingrid, ela é mãe empreendedora e eu sei que a agenda dela é muito conturbada, né? Para poder encontrar um tempo para estar aqui contando um pouquinho da história dela e compartilhando com ela todo o conhecimento que ela tem. Mas, Ingrid, vamos começar e eu quero que você me conte um pouquinho, né? Você está aqui há 11 anos, como tudo isso aconteceu? Você vir para cá com a sua família, ter um novo recomeço. Como é que foi essa história? Você é da onde do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Campinas, tenho 31 anos, sou casada, tenho 2 babies, né? Uma menina e um menino. E como que eu vim parar aqui, né? Aos 18 anos eu fiz a minha primeira viagem para a Itália, né? A convite do meu amigo, que hoje é o meu esposo, ele chama Ricardo. Então, o primeiro contato que eu tive com a Itália foi através de uma viagem. Então ele te conquistou já te trazendo para uma viagem. Eu também me conquistaria se me chamasse, confesso para vocês. Sim, na época eu fazia estágio, né? Sim. Então eu falei assim, eu vou pegar férias do trabalho. Legal. E vou fazer uma viagem para a Itália. Uhum. E nisso, quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei pela Itália. Nossa. Então, quem não se apaixona, né? É verdade. Eu me apaixonei e a gente se conheceu mais. Ainda na época a gente era amigos. Teve 2 paixões, eu já entendi tudo. Na época a gente era amigos, mas a gente ficou mais próximo ainda e a gente conversava muito, né? Porque o relacionamento, ele se inicia da amizade, verdade. Né? Então a gente conversava muito e daí que veio essa vontade depois de vir morar pra cá.
Porque aconteceram algumas coisas na minha vida, né? Eu sempre empreendi desde cedo. Então, comecei a trabalhar, tipo, com 15 anos. Eu fui jovem aprendiz. Legal. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, sempre teve meu dinheiro. E aconteceram várias coisas nesse período que me fizeram ter vontade de mudar. Porque ali, entre os 19 anos, eu resolvi empreender no sentido de abrir uma loja física. Porque mas você já trabalhava com digital, não? Não, ainda não trabalhava com digital. Porque o que acontece? Eu fazia alguns convites quando eu tinha 15 anos, já tinha, tipo assim, alguns históricos de fazer convite de aniversário, fazer convite de, por exemplo, casamento. Então, tipo assim, meu pai sempre despertou a criatividade em mim, sabe? No sentido de comprar lápis de cor, como é que fala? Papel, pra mim sempre estar criando. Então, sempre fui uma adolescente que criava as coisas. Então, depois lá na frente você entende por que você passou por todo aquele processo. Né? Então, eu fazia convites, essas coisas assim. Aí, depois, quando eu voltei da Itália... Depois da viagem, só uma viagem. Isso. Que aí você já voltou apaixonada pela Itália e pelo amigo. Sim. E aí, eu cheguei no Brasil e falei assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu deitava a cabeça no travesseiro e falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vi outro mundo. E eu sempre fui aquela menina que eu queria uma hora sair do país, mas não sabia qual país. Né? Então, eu falo que assim, a Itália me escolheu, né? Então, eu vim parar na Itália e a Itália acabou me escolhendo. Foi o primeiro país que você tinha viajado para fora ou não? Sim, foi o primeiro país. Já se apaixonou de cara? Foi. E o que acontece? O Ricardo, ele tinha comprado uma passagem para um cruzeiro. Então, a gente acabou viajando... Ele estava investindo pesado. Ricardo, você estava investindo pesado. Se não casasse também... E aí, a gente fez a costa, né? Malfitana. Então, a gente conheceu vários países. Nem tinha casado. Ela falou, é o homem da minha vida. Então, a gente viveu como se fosse um Titanic. Então, passou, tipo, festa tipo assim, no barco. Então, foi muito legal. Festas temáticas, né? Então, assim, mexeu muito comigo essa viagem. Parabéns para a mãe do Ricardo que criou ele. Gostei. E aí, a gente fez essa viagem. Aí, o que aconteceu? Eu acabei saindo do trabalho quando eu voltei, né? Depois de um tempo. E aí, nessa viagem, a gente tinha conversado muito de empreender e tal. E aí, eu falei assim, Ricardo, eu acho que eu vou abrir um negócio. Né? Ele era muito meu amigo também. Só que a gente não assumiu nada ainda, porque a gente estava à distância. Ele morava onde? Ele morava em Milano. E eu no Brasil, quando eu voltei. Então, a gente ficou separado. E aí, nisso, a gente ficou mexido. Só que a gente não assumiu nada sério. No sentido da questão da distância. Porque eu também não queria já vir morar, tal. Aqui, enfim. A gente estava se conhecendo, né? Então, aí, nisso, eu voltei e falei assim, eu acho que eu vou abrir uma loja de lingerie. Legal. Aí ele começou a falar, não, abre mesmo, tal. E aí, qual que foi a nossa ideia? Dele enviar as lingerie da Itália para o Brasil. Então, a gente abriu uma loja onde ele me enviava as mercadorias daqui, das lingeries da Itália, para me vender no mercado brasileiro. E aí, como é que foi essa experiência? Então, essa foi a primeira experiência com o empreendedorismo. Foi ali que eu vi as dificuldades do empreendedor. Sim. Então, eu comecei a entrar mesmo no mundo do empreendedor, né? Então, eu tinha que organizar estoque, tinha que... fazer o marketing, ser a recepcionista, a que dá o café, a que faz tudo, eu empresa. Então, assim, ali eu vi a realidade. Só que eu não tinha o conhecimento e a maturidade que eu tenho hoje. E foi ali que faliu, né? Depois de um mês, tô brincando. Não, durou 2 anos, só que ela só estava se pagando. A empresa só estava se pagando. Você estava pagando para trabalhar. Eu estava pagando para trabalhar. Então, foi quando, assim, eu falei, não, chega. Porque aí eu tinha começado a trabalhar desde os 15, aí saía num serviço, entrava em outro. Então, o que eu falei? Ali era a minha... eu tava meio que... Como é que fala? No meu limite, né? Sim. Tipo assim, porque parecia que as coisas não estavam dando certo. Eu sei. Então, eu falei assim, não, eu acho que eu vou pra Itália. Porque ficou aquela coisa de tipo, o que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero pra minha vida. Eu sei. Então, ali foi onde eu falei, não, chega. E também, eu e o Ricardo, como a gente tava conversando muito, chegou uma hora que a gente não sabia mais o que a gente era. Pois é, mas vocês ficaram quanto tempo na distância?
Acho que uns 2 anos. Como eu fiquei com meu marido também. Mas a gente sabia o que a gente queria, né? Não era uma coisa assim. Acho que você tava enrolando o Ricardo. Não, na verdade, o Ricardo, o que acontece? Ele era DJ na época. Aí, olha. Então eu não queria assumir uma coisa como DJ. Eu queria ver se ele também realmente queria ficar comigo. Então ele deixou tudo. Poxa, tu já queria, ele pagou várias viagens. Mulher do céu, é difícil, hein, Ingrid? E na época que eu vim pra cá, ele deixou tudo, basicamente, a vida de festa, DJ, pra realmente falar, não, eu quero ficar com você. Tá vendo, gente? Lição do dia aqui. Quando o homem quer, ele larga tudo, paga viagens, investe na sua empresa pra ficar com você. Então, tipo assim, eu vim... Aí depois, né, que aconteceu isso, ainda ficou aberta a loja quando eu vim. A gente tentou resgatar ela de lá, porém, não Era deu... inviável, né? Não deu certo. E aí, foi assim, meu primeiro contato com o empreendedorismo. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei aqui... E eu me sentia muito sozinha, né? Então, eu lidei com o período da adaptação, a língua, eu tinha muito medo. Na época, eu era muito também tímida. Então, tipo assim, eu tinha muito medo, então eu me fechei, né? Nesses primeiros anos de Itália. Então, eu ficava muito em casa, tipo assim, coisa de ele trabalhar, meu esposo, e fechar a porta. O dia todo sozinha? O dia todo. Eu não tinha filhos. Não faça isso. E aí, o que acontece? Eu fechava a porta e chorava. Chorava, porque assim, eu tinha muita solidão, mas muita solidão. Então, eu fui buscar o meu refúgio em Deus, sabe? Porque assim, não era fácil. Então, chegou um período que eu não via nem as estações do dia, assim, sabe? Eu comecei a ficar com medo até de pessoas, de tanto que eu fiquei fechada dentro de casa. E aí, né, meu pai, não é que ele concordou muito com a minha decisão, então ele entrava muito na minha cabeça, tipo, questão de, tipo... Pra te voltar. E também na questão mais da imigração, né? Porque as pessoas que estão no Brasil, eles têm muito medo dessas questões imigratórias, então, às vezes, até criam coisas na cabeça que não existe, né? Que não existe. Então, eu ficava com muito medo por causa disso também. Mas ele já tinha um documento e você... Sim, ele tinha documento, só que eu não queria casar logo de cara, né? Eu queria conhecê-lo, mas... Gente, mais do que... Olha, Ricardo, você é um guerreiro. Porque se viesse pra cá e da vez que a sua conversa de não querer casar, eu ia dizer, poxa, volte pra sua casa. Tava muito perfeito. Então, eu falei assim, não, primeiro eu quero ver se é realmente isso que ele quer, uma vida, né? Uma vida comigo. Na verdade, não era ele, era ela que queria saber. Então, aí, depois, acho que uns 2, 3 anos, a gente casou na Itália e também depois casamos no Brasil. Fizemos uma grande festa com a família, enfim. Legal. Então, foi esse período que... Depois de quantos anos vocês casaram? Acho que depois de 3 anos, 2 anos ali, que aí eu falei, não, vamos... dar um passo a mais. Legal. Só que no dia que eu casei, assim, eu senti aquela falta da família, né? Porque, basicamente, só tinha minha cunhada aqui. Aqui, vocês casaram aqui? A gente casamos Foram aqui. lá no cartório, casaram? Casar. Tudinho. Só que não tinha muitas pessoas, né? Então, assim, ficou aquela coisa de, tipo, de fazer aquele casamento, sabe? No altar, enfim, com o pai levando. Então, que era o seu sonho. Que era o meu sonho. Mas depois, mais na frente, você realizou no Brasil. Sim, a gente realizou. Gente, tudo no tempo certo. Às vezes, a circunstância, elas não estão sendo propícias para aquilo que você deseja. Você tem que ter paciência, você tem que ter calma. E ir de acordo com como está indo, gente. Ir buscando a melhora. Mas como foi esse período de transição que você falou, que você ficou meio que depressão? Como foi que você decidiu, não, agora eu vou mudar de vida? Foi assim, eu passava muito tempo nas redes sociais, no Instagram, nas redes sociais. Na época, na verdade, não era nem Instagram, acho que era o Facebook e tal. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Eu passo muita hora no celular. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu falei assim, gente... eu acreditava muito no poder da internet, no digital. Eu falei assim, o digital é o futuro. Isso eu sabia claramente na minha cabeça. Então, foi aí que eu comecei a estudar. Eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, me empresta seu cartão de crédito para mim fazer um curso online. E aí, com o dinheiro do aprendizado que eu vou ter, eu vou te pagar. Falei desse jeito. E aí, eu comecei a fazer um curso online de marketing digital. E foi aí que eu conheci o marketing. E a partir daí, eu comecei a estudar, só que era marketing de afiliados. Então, e como é marketing de afiliados? Você vende um produto de outra pessoa para você ganhar uma comissão. Eu cheguei a vender 2, 3 produtos e aí eu pensei assim,
caramba, tem mercado. Legal, O digital né? funciona. Você pegar a teoria e colocar em prática, porque também não adianta você ficar na internet fazendo milhões de curso e não praticar. Gente, não adianta você tomar atitude. Às vezes as pessoas elas acham, Ingrid, que a internet é milagre. Verdade. Às vezes elas acham que uma hora para outra as coisas vão acontecer. Não vão. Se você não levantar a sua bunda do sofá e colocar em prática, não vai adiantar nada a teoria. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter obesidade mental. Só isso, intelectual. Verdade. Você está aprendendo, consumindo, mas não está colocando para fora. Você tem que colocar para fora todos esses ensinamentos que você tem. É a prática. A prática vai trazer a perfeição. A prática vai trazer o resultado. É praticando. Eu sempre falo nos meus cursos de venda, assim, eu digo, gente, treinar não vende, mas vender treina. Verdade. Então, venda, venda, venda. Quanto mais você vender, mais você vai ficar bom. Verdade. E aí eu fiz o curso, só que eu falei assim, não é ainda isso que eu quero fazer. Só que nesse curso eu aprendi a fazer site, aprendi a fazer minha própria identidade visual, aprendi a construir o meu negócio. E aí eu falei, opa, tem mercado ali. Eu posso começar a fazer site para as pessoas, eu posso começar a vender artigos, porque aí eu aprendi a fazer artigos para blog. Então foi aí que eu entrei no mundo e falei, peraí, eu gosto disso. Legal. Então, aí vem aquela história de quando eu era mais nova, fazia convites, enfim, fazia no Paint ali, às vezes, e usava o Photoscape. Então, tipo assim, começou a vir várias coisas na minha cabeça. E aí eu vi que tinha mercado. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. Então, é muito importante a gente estar sempre buscando, aprendendo. E é uma coisa que eu aprendi quando eu estava aqui. Então, eu fiz o curso de marketing, mas nunca parei de estudar. Por mais que eu tranquei a faculdade de marketing, assim, eu sou viciada em fazer cursos. Sim. Então, eu sempre sou curiosa. O que eu não sei, eu aprendo. Legal. Mas sempre na minha área e também fazendo algo que tem um propósito. Eu não gosto de fazer as coisas assim, tipo, eu não me identifico, sabe? Assim, tem que fazer. Não, eu gosto de fazer as coisas que eu gosto também, sabe? Por mais é menos doloroso, na verdade, Ingrid. Quando a Sim. gente faz o que a gente ama, é uma dica que a gente dá para você que, de repente, busca empreender. Faça aquilo que você ama. Faça aquilo que você tem prazer de fazer. Porque os percalços vão acontecer, as dificuldades vão aparecer. Mas quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, gente, fica mais leve. Fica mais leve de fazer. Mas me diz uma coisa, Ingrid, qual foi o teu maior desafio quando tu começou a empreender nesse mercado de hoje que você desenvolve? O meu maior desafio, quando eu comecei a empreender nesse mercado, eu acredito lidar com a insegurança. Porque no começo a gente é muito insegura, né? Tem muitos questionamentos ali na cabeça, por onde começar, como começar. Então, assim, eu acho que foi lidar com as minhas próprias emoções, para mim se tornar mais confiante, para mim poder me vender. Sim. Então, eu acho que o maior desafio, assim, na minha área, quando eu comecei, foi isso. E aí, depois, né, contando, né, voltando à questão ali que eu comprei o curso e tal, depois que eu comecei a comprar o curso, em paralelo, eu postava nas redes sociais, no meu Instagram. Então, eu fiquei, basicamente, 1 ano e meio ali postando stories todos os dias. Então, em paralelo, eu estudava, né, e colocava em prática, igual você estava falando, da importância de colocar em prática e tal. E ali, eu fui identificando o que funcionava, o que não funcionava. Legal. E aí, eu comecei a receber convites, né? Então, eu fiz um evento, na verdade, eu cuidei das redes sociais do evento. Legal. Da Auri em Milano, com a participação da Evelyn Regli, Mari Maria, que se chamava YouTubers and the City. Legal. E aí eu cobri todo o evento, né? E antes disso também fazia gestões para algumas influenciadoras. Então as coisas elas foram acontecendo sempre através, por exemplo, de mim primeiro, para depois eu fazer para outras pessoas. E aí o meu Instagram começou a ser referência, né? As meninas gostavam das fotos, dos vídeos e começaram a fazer: Ingrid, você faz a gestão para mim também? Legal, olha. Você viu uma necessidade, um mercado que tinha aí, que tinha necessidade do teu trabalho. Isso. E aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso. Então foi muito natural, né? Esse processo.
E aí eu comecei com uma influenciadora da Holanda, depois ela foi passando por uma maquiadora lá no Rio de Janeiro. Então eu fui pegando pessoas de vários países, de vários Legal. lugares. E aconteceu, graças a Deus, assim, naturalmente, sabe? Mas eu fiquei 2 anos ali regrada, postando nos stories, porque o algoritmo naquela época ajudava, né? Hoje funciona mais ou menos um pouco menos diferente, né? Funciona diferente. Mas ele está se atualizando todo o tempo, né? Verdade, Ele está tá se modificando todo o atualizando. tempo. Aham, todo o tempo. E me conta uma coisa, você, no caso, você é mãe Sim. de 2, né? E ainda trabalha. Como é que você consegue fazer essa conciliar? Olha, no começo eu me perdi um pouco, principalmente no segundo filho, porque é uma gestão, né? A gente tem que pensar em negócio, a gente tem que pensar na casa, a gente tem que pensar nos filhos. Então eu acabei me perdendo um pouco no sentido assim de às vezes não aceitar até que eu precisaria de uma pausa para mim cuidar deles. Então foi muito difícil, uma pessoa que começou a trabalhar com 15 anos, fazer estágio, sempre ter o seu próprio dinheiro. Então, quando eu me vi ali que eu precisava também, né, ter uma pausa, principalmente isso abriu o meu olho no segundo filho, né, que aí fica mais puxado ainda. Mais desafiador, verdade. Então, tipo assim, teve um período que eu me perdi e tive que dar essa pausa para mim, pela questão da saúde mental também. Sim. E depois precisa. eu fui conciliando o trabalho com os filhos. Mas, assim, primeiro eu tive que passar por esse processo para mim saber lidar hoje e conciliar trabalho e filho, porque é uma correria. E precisa ter paciência, sabe? Tenha paciência com você, principalmente as mamães que assistem a gente, que vai passar. É só um período e vai passar. Você tenha calma com você, tenha calma com o processo, tenha calma com seu filho. Porque a gente que trabalha desde cedo, a gente fica, às vezes, entrando numa competição que nem existe. Competição com quem? Você não está competindo com ninguém. É com você mesmo, é você se acalmar e dizer assim, não, pera lá, agora é o tempo de desacelerar e eu vou continuar. Mas antes de a gente continuar esse papo, eu queria conversar com você que está assistindo aí, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores desse episódio, desse mega episódio. Nós vamos começar hoje com um patrocinador que é a Da Capo Assessoria. Ela cuida da sua vida legal na Itália, cidadania, permesso, passaporte, nula osta e muito mais, com atendimento especializado e confiança. Da Capa Assessoria da Meire, parceria do Ericast. A Meire, gente, ela é nossa parceira, ela tem um código promocional que a gente vai colocar aqui e você acompanha. E a Brendinha aqui da nossa produção vai colocar o vídeo para vocês. Coloca aí, produção! Sabe aquele momento que a burocracia italiana parece um labirinto? Pois é, eu já estive lá, até conhecer a Meire. A Meire é brasileira, vive há anos na Itália e entende exatamente aquilo que a gente passa. Ela criou a Da Capa Assessoria para ajudar brasileiros a recomeçarem por aqui, com mais clareza, segurança e sem dor de cabeça. Ela cuida de tudo, todos os processos, como registro civil, certidão de nascimento, certidão de casamento, passaporte, carteira de motorista, entre outros. Sabe aquela amiga que a gente conta uma coisa e ela resolve tudo rapidinho? É assim a Meire. Então, se você quer resolver processos como cidadania, entre outros, a Meire e a Da Capa Assessoria estão aqui para te ajudar. E continuando aqui o nosso papo, Ingrid, me conta aqui como é que funciona o teu trabalho, porque às vezes as pessoas não sabem o que é uma gestão de tráfego, às vezes as pessoas acham que você vai fazer os stories para ela, que você vai gravar, que você vai falar. Não, como é que funciona o teu trabalho? Eu cuido da estratégia de marca dos negócios, né? Então, uma pessoa vem com o Instagram ali parado, não sabe... É só com o Instagram que você trabalha? Não, tem outras redes sociais? O Instagram e o Facebook. Ok. E aí, nisso, a gente faz algumas edições de vídeo também, trabalha com vídeo, enfim. E eu faço a estratégia da marca. Então, às vezes, o negócio não tem uma logo, é uma logo amadora, às vezes a pessoa que criou. E, às vezes, a comunicação dela não tá do jeito que ela gostaria.
E aí, eles me procuram para me estruturar toda a marca e ter uma estratégia. Porque quando você não tem uma estratégia de rede social, o que você faz? Você segue só trend, você posta por postar. Então, tipo assim, você não tem um direcionamento. Então, basicamente, eu faço um direcionamento de marca. Olha, você tem que ir por esse lado. Eu pesquiso também o mercado da pessoa. E a gente tem referências, né? A gente tem que ter referências para se inspirar. Mas eu deixo a rede social dela com a essência dela. Claro. Então, basicamente, é isso. Eu pego uma marca que, às vezes, tá ali quietinha para ela brilhar, vamos se dizer assim, né? Nossa, legal. E como uma pessoa pode se encontrar para conversar contigo, para, quem sabe, estar contratando o serviço de vocês? Pode estar entrando no meu Instagram, né, que é o meu canal principal, acessando o link da bio e ali vai ter todas as informações, meu telefone, ou também pode me enviar um direct que eu tô por ali. Mas, gente, sempre lembrando que é um atendimento personalizado, como ela falou. Você não acha que vai ser igual de todo mundo, porque é o grande erro, Ingrid, que eu vejo, as pessoas querem copiar em cada detalhe o outro. E não é, o outro tem a essência dele, tem a história dele por trás. Não é assim, quando você tem uma profissional qualificada, ela vai te mostrar o caminho certo. Ela vai dizer o que funciona e não funciona. E é um percurso. Não adianta você contratar a Ingrid e achar que no primeiro mês tu já está de 100 seguidores, tu vai para 100 mil seguidores. Sim, é um trabalho gradual, né? E a gente também tem que ter parceria. Porque é o que você falou, eu não vou pegar e vou fazer o store para a pessoa, tem que ter parceria e ter também, como se diz, a mente clara de onde quer chegar, que é um processo. Mas, assim, é muito importante a gente estar nas redes sociais, porque o mundo hoje é digital, né, Érica? O mundo, se você utilizar de forma inteligente a internet, ela traz grandes frutos para você. Hoje nós estamos sentados aqui porque eu comecei esse trabalho na internet. Eu e a Brenda, eu e um sonho e a Brenda do meu lado. Eu falei para a Brenda de um projeto, eu contei para ela, olha, eu tenho vontade de montar um workshop. Esse workshop é para ajudar brasileiras que querem recomeçar, porque eu estava com recomeço, eu perdi 2 bebês no mesmo ano. E eu fiquei muito mal. E como eu falei assim, se eu não vou ter a minha vitória no meu profissional, no meu pessoal, eu vou ter no meu profissional. Eu vou atrás do meu sucesso. Sim. E eu fui atrás do meu sucesso através do meu profissional, mas ajudando outras pessoas a encontrar o caminho do sucesso delas. Então, eu fui, como você falou, tem gente que não tem logo. E é verdade, não tem. Porque quando eu começo a jornada Recomeçar, que ela fala de organização e produtividade, marketing para as redes sociais, a arte das vendas, inteligência emocional, a mulher, ela não tem, a maioria são mulheres, mas eu trabalho tanto com homem como mulher. Ela diz assim, meu Deus, eu não sei, eu sou uma marca, eu tenho um nome. Eu digo, não, você é uma marca. Se você quer ter, né, primeiramente, você tem que saber se vender para depois vender o seu produto. E a gente trabalha desde o início mesmo, assim. Então, hoje, todo o meu resultado que eu tenho foi através das redes sociais. A Brenda veio, eu tinha como você falou, como você mandou um script aqui para mim, eu tinha todo o script, fui falando, fui comunicando, fiz o tráfego pago. Sim. E que é muito várias pessoas, né? Que é muito importante, você tem que investir. Não adianta você achar que você vai ser Carlinhos Maia de uma hora para outra. É verdade. Que não é assim, gente. Acontece, sim, acontece, mas é 1 em 1 milhão. Sim. Que acontece que o negócio explode sem ter que investir. E eu não falo assim, tem um investimento, porque tem investimento de tempo, tá? Tem investimento de tempo, e o investimento de dinheiro também tem que ter, não adianta. Com e eu certeza. investi no tráfego pago com a Brenda, e a gente começou a criar um movimento. Esses dias a gente estava olhando o primeiro vídeo que eu gravei. Gente, eu gravei na cozinha da minha casa, com as ferramentas que eu tinha. A Brenda pegou uma luz, foi a Brenda que colocou essa luz lilás. Ela colocou atrás a luz lilás e acabou pegando. Como a minha identidade hoje tem o lilás, que era uma cor que eu não suportava, mas que ela enxergou como uma cor de potência. Sim. E a gente colocou e super pegou. Através do quê? Eu usei as ferramentas que eu tinha. Então, início, use as ferramentas que você tem. Faça os investimentos certos. Às vezes você está investindo em curso, não está terminando nenhum. Verdade. E está parado e frustrado, achando que não tem resultado. Eu não tenho esse resultado. Você não tem porque você não está fazendo do jeito certo. Sim. E um erro também que eu identifico é que tem muito empreendedor que deveria estar pensando no crescimento do seu negócio e delegando.
Porque é importante também que você delegar. Então, você querer ser social media, você ser roteirista, você ser maquiador. Então, é muito importante essa parte também, gente. Invistam na rede social, igual a Érica falou, nos anúncios. É algo para o seu negócio, para o crescimento do seu negócio. Os influenciadores, eles também investem uma parte do dinheiro deles. Eles não falam, mas vai tudo para o marketing, para a divulgação, para a marca deles. Então, é muito importante você investir, você anunciar. Então, é o que a Érica falou, é muito importante mesmo. Não é que você vai postar um vídeo e vai bombar, e sem falar que se for dessa forma, não vai vir cliente qualificado. Então, o anúncio ele vem para qualificar o seu público. É muito importante isso. Ele filtra, né? Vem como um filtro. Ele traz a pessoa certa ali, aquela que já está procurando, que já pesquisou a palavra-chave. É igual quando a gente vê um anúncio. Você já percebeu quando a gente quer um batom, assim, está pesquisando, por exemplo, um batom da Kiko? Aí daqui a pouco começa a aparecer um monte de anúncio. Ou então, quando você fala, eu digo, gente, esse celular tem superpoderes. Porque, às vezes, eu pego o celular do meu marido e eu coloco spa, viagem pra Dubai, viagem pra Nova York. É verdade. Pegam, meninas, o celular dele. Porque vai aparecer um monte de coisa. Quando a gente vai falando pelo telefone, ele vai aparecendo e vai sugerindo pra gente. É verdade. Então, comece a utilizar de forma inteligente. Ingrid, me fala uma coisa com respeito ao teu trabalho, porque é um trabalho que hoje as pessoas procuram muito. Como é que você faz, no caso, assim, você faz uma reunião por mês, como é que você faz um acompanhamento mínimo? Tem de quanto tempo o acompanhamento que você faz? A pessoa tem que fechar, não sei, de um ano com você? Como funciona? Aí você faz reunião todo mês? Porque a pessoa não precisa ser daqui da Itália, ela pode ser de qualquer lugar do mundo. Sim, eu faço tanto reuniões presenciais quanto reuniões online. Então, primeira coisa que eu faço é uma reunião para alinhar tudo e conhecer a marca do cliente, o que ele quer. Então, foi o que você tinha falado anteriormente. É um atendimento muito personalizado. Então, tipo assim, porque eu não quero deixar marcas com a mesma cara. Eu quero que seja a essência. Então, se eu pego a marca da Érica, eu quero deixar com a tua essência. Eu não quero que você pareça uma pessoa que você não é. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço é uma reunião de alinhamento, onde eu escuto primeiro, para depois montar a estratégia do meu cliente. E depois, na segunda, a gente tem uma segunda reunião, seja online ou presencial, onde eu mostro toda a estratégia, o que a gente pode fazer, e aí ele me fala, eu quero assim, assado, eu gostei disso, eu não gostei, e alinho conforme a vontade também do meu cliente, o meu olhar, mas também deixo ele participar, né? Brava, porque você tem que respeitar também a decisão do cliente, o que ele quer mostrar. Hoje, com o teu trabalho, qual é o principal ramo que te procura? Estética, cabeleireiros, donos de salão, na área de moda, empreendedoras que têm um negócio, por exemplo, ela é consultora de imagem, ela, sabe, dá consultoria. Então, esse público que eu atendo mais. Na área de arquitetura também já atendi. É sempre assim, tipo, nessas áreas, assim. Me conta, assim, um caso que mais te marcou. Um caso que mais te marcou na questão do teu trabalho. Foi quando a minha cliente faturou 20 mil num dia. Olha aí, gente. Ela tinha iniciado o tráfego pago, fazia um mês, e ela falou, Ingrid, ela trabalha... Ela vendia o quê? Ela trabalha, é um restaurante de camarão, assim, comidas do mar e tal, e ela falou, Ingrid, eu bati, assim, como se diz? Eu nunca faturei tanto como eu faturei hoje. Tipo assim, um dia ela faturou 20 mil reais. E eu fiquei muito feliz. Porque, mas foi assim, venda de custo, não? Era atendimento, ela vendeu... É porque, o que ela fazia? Ela também fazia vendas para outros restaurantes. Então, ela fornecia também como se diz? A matéria-prima. A matéria-prima e tal. Então, não foi na questão ali da venda dos pratos e tal. Okay. Ela vendia os camarões também para outras empresas, alguma coisa assim. Conseguiu faturar através do tráfego pago 20 mil reais. Assim, algo que me marcou. Porque, assim, uma coisa é você anunciar, né? E ter aquele pequeno resultado, né? Com o seu cliente. Agora, quando a pessoa fala que vendeu 20 mil reais num dia, assim, eu fiquei muito feliz. Ela chama Carol. Um beijo, Carol.
Nossa, dá até uma motivação, né? Até pra gente, porque Sim. eu sempre digo que o profissional, quando você contrata o profissional, aqui é uma parceria. O teu sucesso é o meu sucesso. Então, quando a gente fala algo, claro, porque cada um no seu lugar, cada profissional no seu lugar, é porque a gente sabe da experiência e a gente quer o teu sucesso. Conta pra gente, assim, o que você acha, porque eu vejo algumas marcas, né, que não se posicionam de maneira correta. O que você fala a respeito disso? Eu acredito, assim, que as marcas, elas têm que, foi o que a gente estava falando, colocar mais essência, né, na marca, né? Então, tipo assim, ver a rede social também como algo sério. Eu vejo que tem muita marca que não vê a rede social como algo sério. Então, assim, você colocar a tua essência ali, porque você vai se destacar, né? Então, o que é diferente, ele se destaca. Geralmente, a gente sempre quer ser igual ao outro, tem essa coisa. Mas se você tem um diferencial, foca nisso, que a sua marca, ela vai se destacar. Né? Então, eu acredito muito nisso, que as marcas, elas pecam em querer ser todas iguais. Eu não estou falando em geral, né? Não vamos generalizar, mas assim, a maioria quer ser igual, mas sempre tem um diferencial. E é nesse diferencial que ela tem que focar. É verdade. Isso. Eu li a tua história, né? Ela me mandou uma bíblia, gente, 7 páginas. Ela me mandou um podcast antes dos podcasts. Quase um livro, gente. Quase um livro ela me mandou. Eu vi que você é muito resiliente, muito determinada, de muita fé. Obrigada. E de onde saiu toda essa resiliência, toda essa fé, toda essa coragem que você tem? Foi Deus. Foi Deus, assim, que sempre me guiou, assim, tipo, pensei em desistir várias vezes, principalmente depois que eu tive o meu filho, né? Então, tipo assim... Qual é o nome dos bebês? Pedro e Eva. Ai, meu Deus, coisa mais linda, tia. Então, assim, eu pensei em desistir no meio do caminho, assim, tipo... Por causa que eu queria ser a Mulher Maravilha, entendeu? Então, muitas vezes é o que eu falei, a gente tem que ter um autocuidado com a gente também e saber que tudo tem um tempo. Então, eu precisava passar por aquele processo e por aquele tempo. Então, assim, não é fácil, porque eu tive que, às vezes, abrir mão de algumas coisas e até de clientes para mim poder respirar, colocar minha cabeça no lugar e voltar novamente. E as coisas, assim, foi tudo no tempo de Deus, assim, tipo... Foi eu, sabe, arrumar a escola para o meu filho e já veio o cliente novamente, um indicando o outro, abrir a agenda e procurar de novo. Perfeito você falar isso. Perfeito você falar isso. Eu tô no embalo do segundo filho. Eu tô pensando, eu ainda não sou uma tentante, tá, gente? Eu ainda não sou. Calma, tia, que todo mundo veio me perguntar isso. Todo mundo torcendo. Érica, e aí? Falei, gente, eu ainda não estou tentando. Mas o que acontece? Eu digo que quando você é uma grande profissional e você ama o seu trabalho, você fica assim com esse receio de sair do mercado e tudo. Mas não adianta você querer combater com a maternidade. Verdade. Porque é um momento único. Não combate com a maternidade. Viva ela. Aproveita ela. Porque vai passar. Porque quando o seu trabalho é um trabalho bom de excelência, que é aquilo que ela acabou de falar, você pode dar uma pausa, mas vem um cliente logo em seguida, quando você voltar. Porque a tua raiz está tão fortificada que ela vai crescer de novo. Essa árvore vai crescer de novo. Então, não te desespera. Não fica pensando assim. Não fica pensando que a pessoa, né, não vai, no caso, ai, meu Deus, não vou mais voltar, porque... Infelizmente, aconteceu comigo, tá, Ingrid? Quando eu tive o meu primeiro bebê, tanto que eu fiz uns brasileiros inspiradores, Lourenço com 6 meses. E o que eu mais recebi era a mensagem, dizia assim, meu Deus, como você consegue? Nossa, que exemplo de mulher que você é. Com um bebê de 6 meses, no colo, no palco. E só eu sabia o quanto eu estava destruída por dentro. Verdade. As pessoas não sabem os bastidores, né? E muitas vezes a gente não posta, né? Então, tipo assim, não é fácil. Não. Até ocupar isso na mente das pessoas, né? Porque a gente acaba se cobrando também. Né? Tipo assim, nossa, eu tô aqui e tal, e as pessoas estão achando que eu tô dando conta de tudo e eu tô passando por esse processo. É uma coisa que eu fazia, eu me cobrava muito, mas o mais interessante é que depois eu fui entendendo e fui aproveitando também o processo. Então, eu levava eles no parquinho e pensava, e também conversava comigo, olha, isso aqui é um tempo, eu vou aproveitar eles, então eu ia no shopping, tomava café com eles. Então, eu soube aproveitar esse tempo e conversando comigo, porque nesse processo eu tive crise de ansiedade, fui parar no hospital. Então, tipo assim, eu via que era algo assim que o meu corpo estava pedindo. Para.
E falando, já pegando esse gancho aqui, falando de limites e autocuidado, como você passou por esse período? Falando um pouquinho de autocuidado, de limites. É o que eu estava conversando com uma psicóloga, né? Ela fala assim que a primeira coisa é você aceitar que você precisa de ajuda. Então, eu aceitei. Eu falei assim, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso parar. Sim. Pelos meus filhos, por mim, porque eu cheguei a passar mal nesse processo de crise de ansiedade, de coração acelerado, assim, tá parecendo que ia morrer. Sim. Então, assim, primeira coisa que eu fiz foi aceitar e ver como o autocuidado é importante. Porque se você não se cuida, seu negócio não vai para frente, os seus filhos também sentem a sua ansiedade, você fica mais nervosa. Então, é um conjunto de ação. Até para o seu negócio dar certo lá na frente, você também precisa ter um autocuidado com você. Porque se você não estiver bem, nada funciona. E do que vai valer a pena se no final você estiver doente? Verdade. Não vale a pena. Então, você em primeiro lugar e depois as outras coisas, as coisas vão acontecer. É aquilo, a gente também precisa admirar o processo, né? A gente precisa passar por aquele processo e saber aproveitar o processo. Agora, às vezes, você não vai entender, mas lá na frente você vai entender. É isso. Verdade. Ai, gente, sabia que o bate-papo, assim, passa voando. Verdade. Dá vontade de ficar aqui, né? Ficar aqui conversando. Eu te falei, mulher, te falei que eu vi. Aqui é tranquilo, é um bate-papo, é leve. Para você que acompanha a gente aqui, eu queria que você, de fato, seguisse aqui a Ingrid. A gente vai colocar as redes sociais para você procurar conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Mas dê uma última mensagem aqui que a gente fala no Ericast, aquela mensagem de força para aquele brasileiro que muitas vezes está desacreditado aqui. O que você diria para ele? Tenha fé, que é um processo. Às vezes a gente precisa do processo, né? A gente precisa também saber admirar o processo. Então, não descarte ele. Às vezes você está numa situação que você não gostaria, que você não queria, mas se você tem um sonho de empreender, de trabalhar com marcas, enfim, você tem que acreditar que uma hora vai dar certo, mas você tem que passar por esse processo. Então, a primeira coisa é cuide de você, da sua cabeça, não pare de estudar, porque foi o que eu falei com a Érica, o conhecimento é algo que ninguém vai te tirar. Verdade. Então, passe por esse processo, mas também não esqueça de você. É isso. Nossa, muito obrigada. Gente, eu amei te conhecer mais. A gente já se via. Eu também amei. Te amo, eu também te amo. Eu também amei. Não, mas olha, eu posso falar uma coisa pra vocês. A Ingrid é uma das pessoas que eu já acompanhava na rede social, eu já vinha olhando o trabalho dela. E eu acho lindo ver brasileiros desenvolvendo um trabalho com muito profissionalismo, com muita dedicação. Então, parabéns, você tá no caminho certo. Obrigada. E eu espero que essa sementinha do bem seja plantada assim em muitos corações. De verdade. Ai, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. A Érica é maravilhosa, já conheci a Brenda da Fashion Week, né? Um amor. Equipe de milhões, né? É verdade, equipe de milhões, gente. Meus amores, olha, eu espero que vocês tenham gostado desse mega episódio. Vamos combinar uma coisa? Manda aqui para 5 pessoas que eu tenho certeza que essa nossa conversa vai impactar várias vidas. Então, vamos mandar aqui, ó, nesse aviãozinho, manda para muita gente. Espero de coração que vocês tenham adorado mais um Ericast.